às margens do rio Sanhauá. Todo mundo sabe, mas você sabe como se deu a ocupação do território de João Pessoa? Nós vamos saber agora numa reportagem especial com Thaisa Aureliano aqui na tela sobre o aniversário da capital paraibana. Muito bom dia, João Pessoa, bom dia, Paraíba, bom dia a todos que nos assistem. Thaisa, é você na tela. Boa parte dos registros do passado de uma cidade de mais de 4 séculos de fundação está no que hoje chamamos de centro histórico. Com o passar dos anos, documentos, construções, hábitos sociais se perderam. E muitos pessoenses não se identificam com o local onde nasceram e nem se reconhecem nessa parte antiga da capital paraibana. O professor do Departamento de História da UFPB, Ângelo Emílio, explica que para esse passado se tornar presente é necessário um processo educativo e acolhimento primeiramente para o morador. De certa maneira, tornando esse passado presente, né? Quer dizer, sentindo que ele faz parte da vida atual, né? Trazendo um pouco mais para o campo do ensino essa questão da história local, ela também é importante, né? Inclusive, uma das coisas que a gente critica, quando você cria um Enem, você de certa forma esvazia a questão da geografia local, da literatura local, da história local, então isso precisa efetivamente ser repensado. E juntar tudo isso com políticas públicas que levem em conta essencialmente o bem-estar de todos. A gente não pode ter a ideia de romantizar um centro e que a gente vai lá de vez em quando, vai, acha bonito e sai e passa mais um ano sem ir e ignorar as pessoas que estão lá hoje, né? Pessoas muitas vezes despossuídas. Diferente de muitos municípios, João Pessoa se desenvolveu do rio para o mar. Isso porque essa região central da cidade era rica em água potável e também a escolha da fundação da capital paraibana nessa área se deu por uma estratégia de segurança territorial. E o processo de urbanização para a orla foi lento. Isso porque nossa economia era pautada no funcionalismo público e também não tínhamos uma indústria tão forte. A professora do Departamento de Geologia da UFPB, Andréia Porto, lembra que a construção da Avenida Epitácio Pessoa foi o que acelerou esse crescimento em direção à praia. João Pessoa é uma cidade colonizada por portugueses, né? E os portugueses, na época das conquistas, eles tinham um rio como uma estratégia militar, né, para adentrar nos territórios e garantir a segurança. No caso especificamente da escolha, né, de onde hoje é o nosso centro histórico, ela se dá fundamentalmente por 2 razões. A presença de água potável, né, para um assentamento humano que iria ser constituído ali, ou seja, tinham homens que estavam guerreando para proteger os lugares, eles precisavam beber água potável, e Cabedelo não apresentava isso, né, no volume, condições para abastecer esse grupo. E também para o futuro, né, porque se pensava no futuro. E o segundo era a presença do calcário, né? O calcário foi fundamental para erguer as nossas edificações. Então, se tinha o calcário ali próximo e as técnicas naquele tempo não eram tão, vamos dizer assim, sofisticadas como a gente tem hoje para transportar um material pesado desse tipo. Então, mais perto seria mais viável, vamos dizer assim. E a escolha, vamos dizer assim, do sítio de João Pessoa como um todo é uma questão de estratégia, foi uma questão de estratégia, né? Geográfica, vamos dizer assim, para proteger mesmo o território de outros, entre aspas, também invasores, né? Não tão entre aspas, mas que seriam aí os franceses, os holandeses, e principalmente essa situação estratégica com relação à capitania de Pernambuco, né? Que economicamente, vamos dizer assim, era mais... Eu não diria rentável, mas era de interesse da colônia. Então, a gente começa essa primeira ocupação ali no centro, né? Todo um sítio histórico, ele é erguido. João Pessoa não tem a cidade, né? Naquela época, Nossa Senhora das Neves, ela não apresentava, vamos dizer assim, condições econômicas de grande porte. A vida estava muito voltada para o campo, para os engenhos, né? Essa situação ela só vai mudar um pouco ali no período imperial, né? Metade do período imperial para cá, quando o próprio Estado, ou o próprio Estado não, porque não era Estado, mas muda-se uma série de relações internacionais e a gente aí também está vivendo
uma época de conformação dos primeiros elementos urbanos nas cidades brasileiras, e isso vai chegar em João Pessoa com o tempo, por uma série de razões, né? Tanto dessa vida social, que vem muito colocada pela vida de quem vivia próximo à coroa, né? Isso ser imitado nas outras cidades, tudo, a partir de equipamentos sociais. Mas também por uma relação econômica que vai se fortalecer da Paraíba muito forte, principalmente com a Inglaterra. A Inglaterra ela é líder da Revolução Industrial, principalmente na indústria têxtil, e a Paraíba, principalmente aí Campina Grande, tinha o algodão, que era a principal matéria-prima. Então, boa parte desses elementos básicos da nossa infraestrutura urbana, eles vão ser incorporados nessa segunda metade do século XIX, né, com muito mais força e sendo mais modernizados, vamos dizer assim, início do século XX, que é o auge da cultura do capital do algodão. Né, e esse é um momento também de grande transformação e crescimento do centro, né, que passa a se estender também por Jaguaribe, por Tambiá, entre outros bairros, vamos dizer, ali próximo ao centro da cidade hoje. E após um projeto de Saturnino de Brito, né, porque a lagoa era um grande alagadiço que impedia o crescimento da cidade. Ela era uma área alagadiça que não dava para transpassar dela, a não ser que um projeto de saneamento fosse feito. E aí o Saturnino de Brito, ele elabora esse projeto de saneamento para o nosso, que a gente conhece hoje como a Lagoa, mas ele pensa a cidade como um todo. Tem muita coisa da urbanização de João Pessoa que ainda é resquício desse processo de urbanização do Saturnino de Brito. E a cidade ela começa a crescer em direção ao mar. Tambaú, que era um distrito, passa a ser parte da cidade, a ser um bairro. E esse crescimento ele pode ser contado um pouco a partir da história do deslocamento, de deslocamento coletivo que a gente tinha na cidade. Né? Se antes a gente tinha um bonde que ia até esse distrito de Tambaú, né, com a construção da Epitácio Pessoa, final da década de 40, 50, você vai tendo um crescimento da cidade em direção à praia. Né? Tem esse vetor em direção à praia, mas a gente também não pode esquecer que tem esse vetor aqui numa direção mais sul, né? Ali pelas trincheiras, Grotão, para um outro público, obviamente, mas a cidade também cresce para esse lado. E até a década de 80, 90, a gente pode dizer, comparando João Pessoa com outras cidades no Brasil, que ela teve um processo de urbanização muito lento, porque a gente não tinha um crescimento industrial forte, a gente nunca teve, a gente não tem. Né? Hoje a nossa cidade ela ainda vive muito do funcionalismo público, do turismo, e uma boa parte agora também por conta da construção civil. Então, a gente nunca teve essa economia, né, forte para ter ela enquanto um grande vetor do nosso crescimento urbano. Essa expansão para a orla da cidade fez com que a população se distanciasse das origens, não só por uma questão geográfica. Se você pensar, durante séculos, o grande contato dessa cidade com o que estava fora dela era através, né, do Sanhauá e do Paraíba, e por aí você saía e chegava. Né? Então, esse contato, digamos assim, fluvial, essa história fluvial da cidade, ela foi em grande medida perdida. Né? Inclusive eu fiz com os alunos aqui uma atividade no semestre passado, que a gente ficou 10 horas para sair de Cabedelo, chegar até o Varadouro e voltar. Então foi aquela coisa de reconhecer o lugar e ver a sua significação. Né? Porém, né, a cidade se desloca para outras áreas, né, ela se expande, e essa expansão ela contém N elementos. Por exemplo, boa parte dessa população atual não é de pessoenses de muitas gerações. Então, por exemplo, alguém que veio de uma outra cidade da Paraíba ou de outro estado e vai morar aqui, ele já tem outro tipo de vínculo
né? E não vai ter uma identidade necessária com aquela área mais antiga. E falando em orla, essa pesquisadora fez questão de falar do local onde está instalado o farol do Cabo Branco. Para ela, a principal causa do deslizamento da barreira do ponto mais oriental das Américas é a ocupação desordenada do topo. O nosso farol está numa área que a gente fala que é o ponto mais oriental das Américas, né? Por sermos esse ponto mais oriental das Américas, ou seja, a gente está nessa parte da costa leste brasileira, que está mais ao oriente das Américas, brasileira, mas das Américas, a gente tem um problema com o aumento do nível do mar, que é um problema, vamos dizer assim, não diria da nossa geração, mas contemporâneo, porque a gente está falando de aquecimento global e a gente está falando de um fato que já vem ocorrendo há alguns anos, que é o derretimento das geleiras. Essas águas, elas derretem, elas vão para algum lugar, né? E os lugares mais atingidos são as áreas litorâneas. Então, ali a gente tem, sim, um processo de erosão marítima, mas a principal causa do deslizamento da barreira é a ocupação do seu topo, a forma como o topo foi ocupado. Quando eu falei de Saturnino de Brito, do planejamento Saturnino de Brito, quando ele olhou ali no início do século XX para aquela área, ele atentou que aquela área ela deveria ser protegida, tanto que ela vira patrimônio nosso na Constituição da Paraíba. Depois de um tempo, ela acaba virando esse patrimônio. E dentro desse crescimento urbano do mercado imobiliário mais recente, isso não foi respeitado, né? O farol ele foi implementado ali porque faz parte do momento de organização do território pelos militares, né? E eles estavam pensando no turismo como um grande vetor de desenvolvimento do país, e o farol ele seria aquele simbólico representativo para impulsionar o turismo em João Pessoa, né? Que era uma cidade muito pequena, ninguém conhecia, e seria conhecida como ponto extremo oriental das Américas, e o farol ele é aquela representação, né? O farol, a instalação do farol em si, ela já aponta interesse imobiliários para aquela área e condições técnicas disso acontecer também, né? Uma vez que ele abre vias, uma vez que ele vai fazer com que a área seja iluminada, receba iluminação pública. Então, um processo de ocupação ele começa a ser iniciado ali. Bom, as potencialidades do futuro são muitas, né? E é uma faca de dois gumes. Tanto a gente pode ter certo discernimento e, por exemplo, conseguir preservar as condições ambientais necessárias para essa cidade continuar equilibrada. E, ultimamente, as notícias não têm sido as mais alviçareiras nesse sentido. Como conseguir construir políticas sociais, né? Quer dizer, socioambientais, no final das contas, né? Que produza efetivamente uma melhor condição de vida para todos e uma efetiva sustentabilidade, né? Então não vai ser uma cidade com poucos círculos de prosperidade cercada por uma vasta camada de pobreza, que a gente não vai construir uma cidade humana nem segura, né? O gasto com segurança pública vai se tornar, né, sempre crescente. Então, buscar equilibrar esses fatores, e aí eu coloco como expectativa que a gente consiga exatamente construir uma cidade socialmente justa e ambientalmente preservada. Olha, gente, falando em crescimento, que matéria belíssima. Parabéns a toda a equipe de produção do Tribuna, na pessoa da jornalista Thaís Aureliano, um dos grandes talentos que nós temos do jornalismo brasileiro, né? É um patrimônio nosso do Sistema Arapuano de Comunicação, belíssimo, texto maravilhoso, né? E mostra a verdadeira história da capital, porque a gente não cansa de mostrar o que João Pessoa tem de melhor.